Então, o que é a persona? Persona, de fato, é a personificação do seu público ideal. Então, você sempre tem que pensar, se você não tivesse cliente, você pensaria em uma ideologia de que seria um cliente ideal para você. Se você já tem cliente, você consegue ter essa noção porque você já atende esses clientes, você já tem uma base de clientes, então você consegue extrair informação dali. Quando a gente falar de persona, então essa personificação do seu cliente ideal, você começa com as coisas mais simples. A gente tem formas de olhar ele do lado psicológico e de um lado mais demográfico, onde a gente vai procurar outras informações para segmentar esse público também. Então a gente pode olhar a persona por esses dois pontos, tá? A gente vai ter informação de persona desses dois pontos. Então a gente vai ter o lado psicológico e o lado demográfico. Quando a gente fala aqui então do lado psicológico, a gente vai falar muito da parte de dores, desejos. A gente vai listar se o seu produto é um produto de necessidade, a gente vai listar quais são as necessidades desse serviço. A gente vai também começar a entender o que ele vê, o que ele ouve, muito também o que ele sente barra o que ele pensa e o que ele fala. Quando a gente estiver olhando o seu cliente, a gente tem que tentar extrair esses tipos de informação, listar essas informações para a gente começar a entender quais são as emoções dele, porque isso tudo vai servir de material para a sua campanha. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vai saber qual gatilho mental melhor utilizar, quais são, se ele reage mais por dor ou desejo, se a necessidade que o seu serviço atende, que seria ali uma descrição também um pouco de benefício, se ele reage mais a benefício ou não, se ele reage mais à transformação. Então, essas coisas serão testadas ao longo do tempo. Conforme você vai criando as suas campanhas, você criando essa estrutura de anúncio, quando você colocar essas coisas na descrição, você vai saber se de fato ela faz sentido para o seu cliente, porque você recebeu boas conversões ali. É assim que você vai começar a entender. Então, primeira coisa que você faz lá é lista as dores. Quais são as dores de alguém que quer um alongamento? Tem várias razões de uma pessoa querer um alongamento. Então, você começa a listar tudo que você acha que essa pessoa tem de dor para poder querer o alongamento. Lembrando que o alongamento é a solução, é a transformação, né? Então você vai listar todas as dores. Depois listou as dores, começa a pensar no desejo. Por que as mulheres querem colocar alongamento? E aí você começa a fazer uma lista de desejos. Assim, no mínimo 10, tá? Porque no início vai sair as 5 primeiras, vai sair fácil. Depois você vai começar a ter dificuldade de começar a entender. Quando você chega ali numas 10, você começa a ir numa raiz muito profunda. Você consegue de fato entender o que a pessoa não te fala, que é, por exemplo, eu quero colocar alongamento de unha porque alongamento de cílios porque eu acho bonito. Ah, tá. Mas por que bonito? Ah, porque eu me sinto melhor. Por que você se sente melhor? Ah, eu me sinto mais empoderada, com um olhar mais sexy. Até então ela não tá te falando o real motivo, ela tá só falando coisas superficiais. Não tem nada muito específico, nada muito profundo. E aí você vai perguntar, legal, mas o que é sexy pra você? Ah, sexy pra mim é eu tá atraente, tá bonito. E aí você de fato começou a extrair o que é a dor principal, o que é o desejo principal. Então não pare nas primeiras. Vai explorando ao máximo para você de fato descobrir a raiz do que é uma dor, do que é desejo. E aí, como que você vai saber se é melhor a dor ou o desejo? Testando no anúncio. Você vai fazer o anúncio, vai colocar lá na descrição frases que denotam as dores. Vai trabalhar em cima das dores. Depois você faz um anúncio trabalhando só desejo. E aí você vai colocar os dois. Um dos dois vai performar mais. Aquele que performar mais, você já sabe que a sua audiência age mais por dor ou desejo. Também lembrando que a sua página é uma conversa com o seu anúncio. Então as coisas têm que estar se conversando. Se você bateu lá na sua página de captura falando sobre dor e aí o seu anúncio também está com dor, ok, ele está congruente. Mas se bateu na dor e chega lá, tem um desejo e esse desejo está bem fora da comunicação que foi feita no anúncio, tenta dar uma ajustada nisso. E como você pode ajustar isso sem ter que ficar mexendo muito na página? Você pode colocar ou essa
outra oferta de dor ou desejo na página de saída, quando alguém sai. Seguindo então essa estratégia, então você fez a sua persona, começou a fazer os dados psicológicos dele, você vai usar isso como matéria-prima para criar os seus anúncios, as copies da sua página. Você fez essas listas de dor e desejo? Você também pode listar as necessidades. Quais são as necessidades que o seu serviço atende? Também pode utilizar isso como matéria-prima para fazer descrição dos seus anúncios. E aí você também vai fazer o mesmo processo de teste. E aí a gente entra numa parte onde a gente vai dizer o seguinte, você vai começar a entender o que ele vê. O que ele vê, você vai procurar buscar. Quais são as pessoas que ele segue? Quais são os gurus da internet que elas gostam de seguir? Quais são as pessoas que quais são as famosas que elas gostam de seguir? Porque todas essas pessoas, elas começam a se identificar com essas pessoas e elas trazem ideias e insights do que essas pessoas dizem. Então, se você usar alguma comunicação, alguma coisa que esses gurus ou essas blogueiras utilizam, elas vão se conectar muito bem, mesmo porque elas estão fazendo o processo de funil para você. Elas estão lá na parte, então, de fato, o que ele vê é muito importante porque você já sabe, então, quais são as pessoas que elas seguem, você sabe quais são os famosos que essas pessoas seguem, você também vai descobrir quais são os canais que elas estão, porque se elas veem esse tipo de informação no YouTube, posteriormente é possível você fazer um anúncio no YouTube. Se você tem algum blog muito famoso, você pode fazer uma campanha de display para pôr nesse blog. Você pode também fazer Instagram, colocar ali vários anúncios para Instagram também, voltado para interesses dessas blogueiras. Então, assim, além do que quando você entender o que ele vê, você também vai conseguir ter matéria-prima para saber aonde é o melhor caminho para você anunciar. É uma ferramenta também fundamental. Então, o que ele vê é basicamente descobrir quem ele segue, quais são os canais que ele gosta de seguir, quais famosos, tudo isso aqui vai te dar insumo de que tipo de perfil é seu cliente. Tá? E depois a gente vai para o que ele ouve. O que ele ouve, muitas das vezes a gente busca informações em vídeos do YouTube, também às vezes dependendo do teu serviço, a música que ele ouve influencia também na tendência e aí você consegue ter esse feeling. Isso vai te ajudar muito para criar grupos de interesse lá no Facebook. Então, muitas das vezes, você saber qual que é o cantor que meu cliente mais gosta, qual é o estilo de música que ele gosta. Ele gosta de ouvir podcast? Legal, ele pode ser podcast do quê? Isso vai te dar dois caminhos quando você faz esse mapeamento da persona. Você vai entender também se você tem que ir para uma linha de conteúdo e o podcast é legal. Se você tem que produzir vídeo, porque ele assiste bastante vídeo de YouTube, ele sempre está ouvindo ali. Ou se de fato também em outro caminho vai te ajudar a criar os públicos no Facebook. O que ele pensa, o que ele sente é basicamente também, ele segue alguns pensadores. Além de pensadores, ele também, o que ele pensa a respeito do seu serviço, do seu produto. É legal você ter isso mapeado, por isso que a gente sempre coloca sentimento e pensamento. Qual que é o sentimento que o meu serviço traz para essa pessoa? Quais são os pensamentos que essa pessoa tem ao colocar o alongamento, e tanto antes quanto depois? O que ela pensa antes do alongamento e o que ela pensa depois? Essas coisas vão te ajudar, vai ser matéria-prima principalmente para objeções e para você entender quais são os gatilhos mentais que você vai poder utilizar. Você vai usar mais gatilhos de emoção, mais gatilho de medo. Isso vai ser fundamental também para você começar a entender quais são esse tipo de matéria-prima que você vai utilizar de linguagem, de comunicação, que é os gatilhos mentais que você vai começar a utilizar, e também na descrição para você colocar ali o que essa pessoa sente, o que ela pensa, porque aí você vai matar as objeções. Então aqui também vai te dar dois viés. E o que ele fala também é muito importante. O que ele fala, geralmente você vai conseguir muito nos comentários que ele faz nas redes sociais,
que ele faz em algum canal de reclamação. Então, quando você entrar ali, por exemplo, no YouTube, embaixo tem os comentários. Então, dali você tira muita sacada. Por exemplo, a sacada de um cliente que eu fiz da unha. Eu não tinha nenhuma noção que roer unha era uma dor tão forte. E aí, eu vi vários vídeos, embaixo eu analisava os comentários, e em vários comentários tinham: eu parei de roer unha graças ao alongamento de unha. Eu roía tanta unha que ficava a ponto de sangrar. Eu roía tanta unha que me fazia mal, não sei o que, eu ficava com sentimento de culpa. Então, quando você olhar os comentários de algum post, principalmente vídeos do YouTube, ou algum reclame aqui, ou canal de saque que você conheça que seja importante, grande, você pode analisar lá que sempre tem a dor da pessoa. E ali você consegue tirar a dor, o desejo, ou o porquê que a pessoa quer fazer aquilo, qual o sentimento. Então, o que ele fala, ele deixa vários rastros pela internet do que ele fala, do que ele está sentindo ali e do que ele quer de verdade. Porque às vezes a pessoa presta um serviço, ela presta um serviço ruim, e aí as pessoas comentam aquele serviço ruim. Depois que a gente faz toda essa parte de entender como o nosso cliente age psicologicamente, a gente vai trabalhar um pouco mais de uma parte demográfica, que aí entra aquela parte de segmentar um pouco a idade, o sexo, salário. É importante você entender qual que é a renda familiar dessa família. Então, eu penso muito no valor, no ticket do meu produto, para ver se faz sentido com a renda familiar do meu público. É importante você ter essa informação e esse mapeamento da sua persona. Então, basicamente, quando a gente fala de persona, a gente está falando em ter todo esse material para você começar a criar suas primeiras campanhas e testar. De fato, você só vai saber se você está acertando no público quando você colocar essas campanhas para rodar e você tiver o feedback do seu cliente. Eu recebi um contato, aquele contato não tem nada a ver com o que eu estou querendo, é porque você está anunciando para a etapa errada do funil, para o público errado do funil. Estou recebendo um contato, está mais ou menos com o que eu estou esperando, ele já sabe mais ou menos o que funciona a aplicação, aí sim você já sabe que o público está mais ou menos certo, são poucos ajustes que você tem que fazer.